Abraços, tchau, tchau. Tchau. Então vamos aqui, trazendo a Daphne Ashton e o querido Jorge Folena. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Folena, bom dia, comunidade. Tudo bem? Bom dia, Folena, como é que você está? Tudo em paz? Bom dia a todos, estamos em paz, estamos bem. Estou vendo a Daphne com um casaco aí, ela deve estar num frio danado, e nós estamos no calor. Certamente no Rio de Janeiro é que ela não está, né? Com certeza. O Folena, todo mundo muito tenso, tudo muito nervoso, né? As pessoas assim, quer dizer, até na verdade se autoagredindo, agredindo aqui os canais, agredindo os colegas, tal, tá uma coisa meio confusa. Então você está aqui para trazer à luz nesse debate e dizer o que está acontecendo, né? Houve a manifestação do PGR dizendo que não tem ilicitude no contrato, né? Há uma versão de que ele falou em tese, nem se sabe se há o contrato ou não há o contrato. Hoje tem os depoimentos, depois a cariação. Enfim, muita especulação, né, de quem está por trás disso, se há um golpe, se não há um golpe. Enfim, então a bola está com vocês aí e eu vou escutá-los com muito interesse aí. Valeu, gente. Abraços. Valeu. Obrigada, Léo. É isso, né, Folena? Ontem a gente teve essa notícia que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, afirmou que não há ilicitude nesse contrato entre o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, que é a mulher do Alexandre Moraes, e com o Banco Master, né? E o que você acha disso tudo, né? Como é que você vê essa posição do PGR? Enfim, isso para você. Daphne, olha, com relação ao contrato, ele não falou nada demais. Todos nós já falamos sobre isso. Ter um escritório de advocacia cujo um dos familiares é um juiz, com qualquer outra empresa, qualquer pessoa, não tem nada de ilegal. Nada de ilegal. A questão é outra. A questão que esse tema tem trazido para o debate, e é algo que eu acho que nós poderíamos ter esta oportunidade agora para aprofundar, é a questão do envolvimento, né, de juízes com as suas famílias, né, com amigos e tudo mais, com interesses privados. Então, isso que esse caso do Alexandre de Moraes despertou atenção, a meu modo de ver. Até na semana passada, estava aqui no Bom Dia, né, até eu comentei com a Tuxi, perguntou sobre fazer um código de ética para a magistratura. Eu falei, desnecessário, se já tem a lei orgânica da magistratura. Lembrei, Daphne, em 1999 tiveram 2 CPIs no Brasil. É bem parecido com o que está acontecendo agora. Em 1999 nós tivemos uma CPI do sistema financeiro, naquele caso marca Cidan, Fonte Cidan, acho que era esse o nome dos bancos, do Cacciola, e que foi um envolvimento do Banco Central, com Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central, questão de câmbio, se favoreceu ou não ao marca Cidan. Muito bem. E também, em 1999, nós tivemos a CPI do Judiciário. O Antônio Carlos Magalhães, né, com aquela chamada pasta cor-de-rosa, em que se debateu muito do que agora parece que nós estamos reavivando, e não foi resolvido, tanto no setor financeiro, que não foi resolvido. Daí, eu estava ouvindo o Atush aqui hoje mais cedo, e ele colocar a opinião dele dizendo que é uma disputa empresarial. São 2 segmentos, um segmento consolidado e um segmento entrante no mercado. Então, há uma disputa comercial, isso está nítido, está muito claro. É normal nessas disputas empresariais, né, normal no sentido da disputa de negócio, que o entrante ele vai usar métodos diante de dificuldades que são criadas no mercado cada vez mais concentrado, métodos diferentes de quem já está consolidado. E isso causa incômodos empresariais. O caso do Banco Master está revelando isso. Ele fez, pelo que está sendo apurado, não quero tratar especificamente do caso, mas pelo que está sendo divulgado, ele empregou métodos fora do normal do mercado. Está agora sendo investigado por fraude, falta de capital, de recursos próprios para poder garantir aquelas operações. Então, é uma disputa empresarial, de um lado, nesse setor financeiro, está muito claro cada vez mais isso. Do outro lado, esse entrante, ele se valeu do poder dele para entrar de relações
relações no campo da política, relações no campo do direito. Então ele ampliou isso, quase como um povo, um grande povo, com braços e tentáculos espalhados. Você veja, o ministro, que não é nada irregular, o ministro Ricardo Lewandowski foi presidente do Conselho de Administração do Banco Master. Ele sabia dessas operações até então? Pode não ter conhecimento nenhum, mas foi contratado como uma pessoa que prestou serviço para essa entidade. Outras pessoas, o ministro Moraes, a mulher dele, não o ministro, mas a mulher dele foi contratada? Foi contratada, pelo que está se verificando até aqui, está sendo debatido. Então, quando o PGR diz que o contrato não é irregular, tá aí, não falou nada demais. Realmente, aparentemente, não é regular. Porém, nós temos que saber se isso gerou, né, por que o Vorcaro contratou num contrato tão atípico. Não é normal esse tipo de contrato. Não é normal. Se nós formos levantar, lógico que ninguém vai abrir seus contratos, mas a gente que é do meio sabe como que isso funciona. Tem uma ideia de como funciona. Não é normal esse tipo de contratação mensal em valores tão elevados. Então, Daphne, isso possibilita um debate. Eu estava falando da CPI do Judiciário, em 1999. Por quê? A CPI do Judiciário, ela levou 5 anos depois, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, no primeiro mandato, inclusive foi a primeira grande manifestação política do presidente Lula, foi até em Vitória, eu me lembro bem o dia, foi 23 de abril de 2003, na cidade de Vitória, quando ele disse que o Judiciário era uma caixa preta, tudo consequência daquela CPI do Judiciário, que estava apurando esse tipo de relacionamento de familiares, de juízes, né, de vendas de sentença, diversos tipos de acusação, que ainda continuam presentes no Brasil. Veja, há diversos tribunais, Tribunal Superior, tribunais regionais, com acusação de venda de sentença. Tem um desembargador federal preso no Rio de Janeiro, nesse momento, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de envolvimento com o Comando Vermelho, com crime organizado. Então, esse assunto foi criado. Daí, né, foi feita a reforma do Judiciário em 2005, 2004, 2005, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Qual era o objetivo do Conselho Nacional de Justiça quando foi criado? Não era para intervir nas decisões dos juízes, como se dizia à época, mas era para ter uma instância nacional superior às corregedorias estaduais. As corregedorias estaduais, diante da proximidade, da força do patrimonialismo local, não estavam enfrentando o problema. Então, o Conselho Nacional de Justiça seria a fórmula que nós criamos no Brasil para poder fazer essas apurações em toda a justiça brasileira, toda ela. Só que o que está acontecendo? E que esse caso está revelando, e quando, né, se o presidente Fachin falou isso, eu não vi ele falar, eu li, de que era necessário fazer um código de conduta ética para ministros do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça que falhou. E ele é o presidente, ele, Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal, é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça não está fazendo, efetivamente, o papel que deveria fazer, que era exatamente para evitar tudo isso que nós estamos vendo e todo esse desgaste. Volto a dizer, não quero dizer que a mulher do ministro Alexandre ter um contrato com o Banco Master seja ilícito, como falou o Procurador-Geral da República, e eu também afirmei semana passada aqui. Mas são situações que envolvem, né, a proximidade familiar atuando nos tribunais. O STJ está cheio de casos nesse sentido. Tribunais regionais são juízes que saem, desembargadores, ministros, que saem da magistratura sem quarentena nenhuma, ou mínima quarentena. A quarentena que é dada para eles é apenas atuar no tribunal dele, mas todos se comunicam, todos se conversam. Você é um desembargador no tribunal estadual, mas você tem contatos e amizades com magistrados do Tribunal Federal, dos tribunais superiores, então as pessoas se falam. Isso gera um privilégio, uma desigualdade entre os profissionais da advocacia muito grande. Por exemplo, a entrada de um ministro do Supremo Tribunal Federal advogado no Supremo Tribunal Federal não é a mesma de um advogado, não é a mesma do Folena, por exemplo. Não é. Então, é um tratamento que não deveria existir numa república. É uma república patrimonialista. Então, eu vejo que esse caso
em debate do Banco Master, ele possibilita nós discutirmos isso, que isso tem que ser aprofundado. Em 1999 foi feita uma CPI do Judiciário e nada se resolveu. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que parece que não resolve. Veja o caso da Lava Jato. O ministro Salomão fez uma intervenção lá na uma correção parcial, na 13ª Vara de Curitiba, foi levado ao CNJ, mas até agora nada aconteceu. Nada aconteceu sobre os crimes praticados, e são crimes mesmo. Veja, o próprio ministro Teori Zavascki, antes de morrer, reconheceu numa decisão dele que Sérgio Moro praticou um crime quando interceptou a conversa entre a presidenta Dilma e o presidente Lula. Ele não tinha competência para fazer aquilo. Ele praticou uma escuta ilegal e, mais grave, além de ele praticar uma escuta sobre autoridades com prerrogativa de função que ele não tinha competência, ele manifestou que entregou a TV Globo, gerando aquela noite da balbúrdia no dia 16 de março de 2016, que acelerou o processo de impedimento da presidenta Dilma. Nada aconteceu. Alguém está protegendo. Então, quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça não tem entregue, não está entregando. Então, essa discussão de ter um código de ética para a magistratura, eu considero desnecessária. Ao contrário, se você criar um código de ética da magistratura agora, vai possibilitar quem praticou erros, deslizes morais, éticos, dizer: daqui para frente, então eu não vou cometer mais. O para trás você vai apagar. Você vai estar aliviando os erros do passado. E o mesmo vale para o setor financeiro. Foi feita uma CPI no sistema financeiro, que é muito difícil você fazer uma CPI no sistema financeiro, como foi feita em 1999, tudo isso na época do Fernando Henrique Cardoso. É importante lembrar isso também. No início do segundo mandato fracassado de Fernando Henrique Cardoso. Foi um péssimo mandato, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Veja, essa CPI, pelo visto, não produziu nenhum efeito no sistema financeiro. Porque agora o que está acontecendo é uma situação, não é igual, mas é semelhante. Porque está havendo uma disputa entre setores, agentes do setor financeiro, que querem impedir a entrada de um outro. Agora, não importa se o outro tem envolvimento criminal, envolvimento da política, isso é uma outra situação. Isso cabe à polícia, às autoridades investigar. Não pode ter proteção para ninguém. Espero que não tenha. É isso, né? Quer dizer, esse debate, se não é ilegal, é imoral, né? Então, por si só, caracterizar irregularidade, um contrato firmado por um familiar do ministro do STF, depende de comprovação da participação direta do magistrado, né? O que você falou, acho que no começo, né? E aí eu te pergunto, o que a lei considera como prova suficiente para abrir uma investigação contra uma autoridade como um ministro do Supremo, né? Reportagens jornalísticas podem servir de base para investigações formais ou seria necessário ali outros tipos de indício? Excelente questão que você traz, Daphne. Por quê? Isso nos possibilita discutir a questão do impeachment e a questão política no Brasil e o agravamento da questão democrática no Brasil a partir de 2016. O Supremo Tribunal Federal, em certa medida, tem muita responsabilidade sobre tudo isso, o que agora reverte contra ele. Por que digo isso? O impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff foi um impeachment sem crime de natureza política, crime de responsabilidade, nem nenhum crime, nenhum crime comum. A Dilma Rousseff foi afastada, a presidenta Dilma foi afastada da presidência da República sem ter cometido nenhum crime. Ou seja, usaram uma retórica constitucional, usaram um texto constitucional, uma interpretação vazia da Constituição, sem crime, para fazer um impeachment e gerar um caos democrático no Brasil. Depois do impeachment, a democracia brasileira, essa nova república deixou de existir, e a democracia brasileira nós estamos vivendo na desarmonia dos poderes. O que isso possibilitou hoje? Possibilitou que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ano passado e durante o período que ele esteve na presidência da República, manifestar que iria fazer uma maioria no Senado para impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem crime. Por que eu digo sem crime? Se você pegar a lei 1079, acho que é no artigo 39 da lei, quando trata dos crimes que podem conduzir o impedimento
de ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que não há nada, nenhuma dessas acusações contra o Alexandre de Moraes estaria catalogada ali. No caso agora do Banco Master, que é essa matéria, nessa denúncia que está vindo aí, né, apresentada, vou colocar agora no campo da especulação, porque houve desmentido por parte do presidente do Banco Central, de alguma maneira, e também por parte do Alexandre de Moraes. Se eles desmentiram, dali para frente, agora cabe a quem está levantando a matéria apresentar as provas contundentes. Poderia caracterizar a quebra da ética no comportamento da condução do cargo para justificar um impeachment? Poderia, mas depende de provas. Então você não pode fazer impeachment por achismo. Você não pode fazer impeachment por uma opinião de um jornalista sem um embasamento e sem um aprofundamento posterior com base em investigações. O caso Collor de Mello é completamente diferente do caso Dilma Rousseff. Collor de Mello havia provas. As provas foram obtidas a partir do Paulo César Farias e a proximidade dele com o presidente da República. Então você tinha uma imprensa atuando na época que, por conseguinte, posteriormente, diante de investigações, chegou-se até o presidente da República. Então, materializada em documentos. Né? Tem aquela história da Fiat Elba, né? Da tal da Fiat Elba na época, que foi o caso mais próximo que chegou ao Collor, e depois foi levantando todo aquele véu e as provas foram aparecendo. Então você pergunta, Folena, é possível fazer um impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal por matéria jornalística? Obviamente que não. Mas o problema é que a democracia no Brasil, depois de 2016, ela entrou, e por um golpe, por um impeachment sem crime, possibilita que hoje esse tipo de especulação seja debatido com normalidade no país. O país normalizou, né, assuntos dessa natureza, né, políticos, sem embasamento, para levar a afastamento, impedimento e cancelamento de pessoas. Isso está acontecendo de uma maneira geral na sociedade brasileira. Ou seja, aquele impeachment que era não só apenas por interesses das oligarquias, interesses, né, do imperialismo e interesses empresariais também no Brasil, ele possibilitou que a cultura do fascismo normalizasse na sociedade brasileira, ao ponto de você ter um fascista, agora condenado, ocupando a cadeira da presidência da República por 4 anos, e nada acontecer. Ele praticou diversos crimes de responsabilidade, devidamente comprovado, porque nós ouvimos e vimos o que ele fazia. Todos os ataques à Constituição, a mulheres, a negros, sabe? Tudo isso é crime contra a Constituição. E o próprio parlamento brasileiro, Rodrigo Maia, no primeiro momento, e no segundo momento, o Arthur Lira, nunca receberam nenhuma denúncia embasada, são foram mais de 100 pedidos de impeachment, mas você pode botar ali pelo menos uns 50 embasados. E nada aconteceu. Então, quer dizer, é uma desarmonia institucional no Brasil, na qual, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal colaborou para isso. Para concluir, dizendo o seguinte: o impeachment da presidenta Dilma, quando terminou no Senado, a presidenta Dilma impetrou um mandado de segurança questionando o impeachment contra ela, porque na interpretação da presidenta Dilma e da sua defesa, a meu sentir muito bem feita, havia violações à Constituição, principalmente não ter sido demonstrado nenhum crime praticado por ela. Se há uma violação à Constituição, você pode reverter isso, porque não pode reverter uma decisão política. Mas, no caso, estava demonstrado pela presidenta Dilma, pela sua defesa, que havia violações à Constituição e à lei do impeachment. O mandato de segurança da presidenta Dilma foi distribuído por ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso nunca decidiu o pedido da presidenta Dilma. Ele esperou passar os 2 anos do término, né, do final do mandato dela, porque o Temer ocupou 2 anos, e ao final do mandato da presidenta Dilma, ele julgou extinta a ação sob perda de objeto, porque ela já não tinha mais como retornar ao cargo, então julgou por perda de objeto. Veja como uma decisão como essa, Daphne, é prejudicial à democracia, quando o judiciário não atua como deveria atuar. Ele já tinha que ter enfrentado ali. Presidenta Dilma, não ocorreu violação à Constituição, ou então ocorreu violação à Constituição, mas tinha que dar uma resposta. Eles preferiram se omitir, guardar politicamente na gaveta, esperar
acabar o mandato dela, formal, para declarar perda de objeto. Agora, o Supremo Tribunal Federal está envolvido diretamente em toda essa questão política no país, depois de ter feito um trabalho sobre o aspecto, eu diria, uma defesa da democracia, da Constituição, fundamental no enfrentamento ao fascismo. Agora tem muitos interesses em jogo, tem políticos que têm interesse, tem os fascistas que têm interesse, tem a Lava Jato que tem interesse. Veja que há 2 semanas o ministro Toffoli mandou fazer uma busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba. Sérgio Moro deu gargalhadas dizendo naquela oportunidade que já estariam prescritos os crimes. Olha só, olha o tamanho da irresponsabilidade, não de Sérgio Moro, mas das instituições brasileiras que estão deixando prescrever crimes dessa natureza. E o assunto saiu de cena. Saiu de cena a questão do Tóstenes, saiu do orçamento secreto, e nós estamos aqui debatendo uma questão, uma disputa empresarial no setor financeiro. Exato. O Moro saiu de cena, a questão do Moro saiu de cena, dos sócios saiu de cena, e a gente não fala mais disso. Não, aquela busca e apreensão feita na casa da assessora do Lira. Que aquela senhora, na casa dela, que foi apreendido pela Polícia Federal, é muito sério, porque ela era a operadora do Lira, segundo o que foi divulgado. Então, veja, se foi apreendido informações na casa dela, foi apreendido joias, uma série mas a lista de quem são os parlamentares, né, que operaram, se beneficiaram do desvio das verbas orçamentárias, você veja, olha o problemão político que é isso. Mas isso tem que ser enfrentado. Isso é a forma de criar, né, embaraços políticos para impedir que investigações sejam realizadas pela Polícia Federal. Somado a isso, nós podemos colocar a Operação Carbono Oculto, que ainda está sob investigação, podemos colocar o caso do Rio de Janeiro, que é seríssimo e tem repercussão nacional, porque envolve um governador de estado, envolve o presidente da Assembleia, envolve deputados com ligação com o crime organizado. E mais grave, Daphne, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que diz claramente que há um envolvimento no caso do Rio de Janeiro, do poder político com o Comando Vermelho. Aí diz ele, no âmbito dos municípios, no âmbito do Estado e no âmbito federal. No âmbito federal já apareceu um elemento, que é o desembargador federal. Mas deve ser mais gente. Pode ser deputados federais. No âmbito estadual, pode ser o governador do Rio, está sob investigação. O governador do Rio está ligado ao caso do Banco Master, na venda, né, aí, nessa venda de investimento do fundo de pensão no Banco Master. O governo de Brasília está envolvido também. Então, são tantas coisas nebulosas no Brasil que precisam ser investigadas, mas que, me parece, Daphne, eu estou me valendo aqui de um marco temporal. 1999, volto a dizer, tivemos 2 CPIs no Brasil. Uma do sistema financeiro e uma do Poder Judiciário, que parece que tudo aquilo que foi debatido naquela oportunidade não produziu nenhum efeito hoje no presente, nesse passar aí de 25 anos, né? mais ou menos 25 anos, 99 a 2005, né? Um quarto de século, né? E nada pelo contrário, as coisas não se resolveram no Brasil e vai se agravando e deteriorando a democracia brasileira. Perfeito. Eu vou dar uma agradecida aqui aos nossos internautas. Muito forte a participação hoje. Obrigada, gente. Deixem um like, compartilhem a live. É muito importante também votar no prêmio IBEST, onde a gente concorre a 2 categorias. Está aí digamos assim, o link logo na mensagem para vocês votarem. A Graças Leiva, gratidão ao Jornalismo 247, forte abraço, Jorge Folena. Seguiremos juntos na luta em 2026. Achei interessante e pertinente aqui o comentário da Caroline Ledo. Perfeita análise. O STF ajudou no golpe contra Dilma, ferindo a Constituição Federal. O resultado foi que o próprio STF virou alvo dos golpistas e, por isso, agora defende a democracia em defesa própria. Acho que a Paula diz assim: considerei uma palhaçada a atitude dos parlamentares da oposição, objetivando a interrupção das férias para, de forma oportunista, ameaçar a democracia e estimular novos golpes. Né? Os golpistas estão sempre aí de plantão, a gente não tem a menor dúvida. E aí, claro que é todo um caldo político, né, Folena? Tem essa matéria aqui falando do impeachment do Moraes. A oposição adiou, então, para fevereiro o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e tenta ampliar apoio após o caso Master. Se essa moda pega,
eu não sei não onde que vai parar. Muita gente fala da figura do Dino também, que seria uma possibilidade de ataque contra o Dino, que é ele que está indo a fundo na questão das emendas parlamentares. Como é que você vê esse tempo aí para fevereiro agora adiado? É fundamental, né, Daphne? E vejo politicamente esse assunto, ter essa suspensão agora, é importante para quê? Para que todos esses agentes políticos, interessados e não interessados, republicanos ou não republicanos, tenham um momento para repensar. Por exemplo, veja, a aprovação daquela lei chamada dosimetria, que é um perdão para os golpistas, faz parte desse projeto também. Aí no lado dos fascistas. O parlamento aprovou, tanto a Câmara quanto o Senado, essa excrescência antidemocrática que é dar perdão, diminuir pena para quem atentou contra a Constituição e a democracia. Então, veja, ter passado esse período, entrar em recesso e possibilitar o presidente da República fazer um veto, como no dia 8 de janeiro, possibilita uma grande mobilização popular e uma grande reflexão no Brasil para surtir efeitos no próximo ano. Então não foi agora, suspendeu esse assunto para o ano que vem. E ano que vem é ano eleitoral. Aí nós vamos ver qual vai ser o político que vai ter, né, a expressão para derrubar o veto presidencial, desde que o presidente da República faça uma grande movimentação política no dia 8 de janeiro, como está sendo prometido. O dia 8 de janeiro deveria ser o dia da defesa da democracia no Brasil, da Constituição da democracia. Porque naquele dia 8 de janeiro de 2023, eles queriam revogar a Constituição de 88 de uma forma autoritária e implantar uma ditadura no Brasil. Então agora o presidente Lula, né, cai no colo dele essa oportunidade dele a fazer um grande debate nacional no dia 8. E aí, isso tudo está ligado. Isso vai ficar para o ano que vem, vai ter uma oportunidade para um debate, como também a questão do impeachment. O ministro Gilmar tinha dado uma decisão agora, há um mês, com relação a uma decisão de autoproteção. Mas por que autoproteção? Ele foi muito criticado nesse sentido. Eu, de certa forma, vejo que constitucionalmente não havia embasamento para a posição dele, a meu sentir. Mas politicamente foi uma medida de contenção. Por quê? Os fascistas declaradamente estão manifestando que querem formar uma bancada com maioria no Senado para impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal sem crime. Então foi uma medida de contenção política. Isso entra no debate político também, para o próximo ano. Isso vai possibilitar que a sociedade, que a gente possa debater isso com senadores e deputados. 2/3 de senadores vão ter o seu mandato renovado. E aí? Vão aprovar? Como que isso vai ficar? Vai aprovar uma nova lei? Em que base vai ser essa nova lei do impeachment? Então, esse próprio debate do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Banco Master, envolvendo o orçamento, tudo isso vai ficar para o ano que vem. E um ano eleitoral. E aí, nós temos que pensar sobre esse aspecto do ano eleitoral, Daphne, tudo que isso pode possibilitar de forma negativa e positiva para o governo do presidente Lula. Eu vejo que, diante dos acontecimentos e desses fatos, me parece que é positivo em favor do governo do presidente Lula, desde que o governo saiba trabalhar bem isso. Por exemplo, essa questão de investigação dos parlamentares. O desgaste que o parlamento brasileiro tem tido com autoproteção, PEC de blindagem, manipulação indevida do orçamento com desvio. 3 deputados serão julgados em março. São os 3 primeiros deputados que vão ser julgados criminalmente sobre desvio de emenda orçamentária. Então isso tudo vai entrar no debate do ano que vem. E como o governo vai se colocar diante desses assuntos, poderá produzir resultados positivos para ampliar esse debate político no Brasil e até mesmo, Daphne, ampliar, né, uma possível, uma necessária, né, maioria parlamentar do campo democrático, popular e progressista. Eu estou defendendo um ponto. É impossível o campo democrático, popular e progressista formar uma maioria parlamentar. Mas o número mágico, que acho que tem que ser trabalhado, a meu sentir, para uma reeleição do presidente Lula é pelo menos 1/3 do parlamento, 1/3 de parlamentares do campo democrático, popular e progressista, que pode possibilitar muita coisa para o presidente Lula. Poderá possibilitar ele, por exemplo, com 1/3 de parlamentares,
de acordo com o que prevê a Constituição e as leis, ele convocar plebiscitos e referendos para discutir tudo isso que aconteceu de errado no Brasil depois de 2016. Banco Central independente, privatização da Eletrobras, lei das estatais, teto de gastos. Isso nada foi debatido com a população, nada foi debatido diretamente com o povo. E um presidente como Lula, que tem um grande respaldo político em todos os sentidos, internamente e externamente, pode possibilitar, tendo tendo um terço de parlamentares, ampliar essa discussão de uma forma institucional, empregando o instrumento do plebiscito do referendo. E aí sim, né, tentar buscar uma correlação de força em bases populares diante de um parlamento que tem trabalhado até aqui contra os interesses da maioria do povo brasileiro. Muito bem. Bom dia, Carlos César. Bom dia, Diana Teles. Bom dia, todo mundo. Deixem aí o like, compartilhem a live. Vamos lá, votem no Prêmio IBEST. A gente está como o melhor canal de política e melhor canal de notícias. Então, vocês podem votar no bit.ly/247 no IBEST. Folena, achei muito pertinente aqui a sua análise, como sempre. Queria trazer ainda, eu acho que você não está nem, talvez, sabendo do que se trata, mas eu apresento aqui para você. Fiquei muito curiosa para saber a sua opinião nesse caso aqui, que é o seguinte, né? O influenciador bolsonarista incitando crime contra a filha de Moraes. O Alex Oliveira, diz que nada deixaria um pai mais fora de controle do que ver a própria filha cair. Aqui na matéria, que foi escrita pelo nosso querido Ricardo Neguton, ele diz que esse influenciador bolsonarista, esse Alex Oliveira, tem um perfil de mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ele postou um vídeo no qual sugere que bolsonaristas ajam fora das 4 linhas, ou seja, naquele mesmo vocabulário lá do Bolsonaro, e ataquem a filha do ministro Alexandre de Moraes, a Juliana Barsi de Moraes, a quem ele classifica como calcanhar de Aquiles do juiz Alexandre de Moraes. Ele se apresenta como coach, aparece sentado à beira de uma piscina e dá dicas de como derrubar Alexandre de Moraes e devolver o país ao bolsonarismo. Ele chama o ministro de cabeça de ovo, o acusa de manipular o jogo político no país, contando com o apoio da família Moreira Salles, que é a dona do Banco Itaú, e, segundo ele, vende o nióbio brasileiro para os Estados Unidos. Citam o suposto contrato de 129 milhões entre a esposa de Alexandre, a Viviane, e o Banco Master, e diz que ninguém vai tirar o Alexandre do poder, então as pessoas têm que agir com as próprias mãos. O que pode ser feito nesse caso, né? Esse cara, ele é acusado de... A gente pode acusar ele de quê, né? Daphne, olha só, primeiro, não deve envolver o ministro Moraes nisso. Quem tem que atuar imediatamente não é o ministro Moraes. Quem tem que atuar é a Polícia Federal. Nós estamos diante de um crime, alguns delitos praticados diante dessas manifestações, crime de ameaça, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, a Polícia Federal, eu entendo assim, que isso envolve uma autoridade federal do Supremo Tribunal Federal, o ministro no exercício do seu cargo, do seu mandato. Então, a Polícia Federal deveria imediatamente abrir um procedimento investigatório contra essa pessoa, convocá-lo para prestar o depoimento, para ele ratificar isso que ele manifestou e apurar se tudo isso é verdade. Sendo verdade, concluir o inquérito, encaminhar para o Procurador-Geral da República e imediatamente propor uma ação penal contra esse cidadão. Isso é crime. Os fascistas... Nós chegamos a esse estado no Brasil porque a sociedade, as instituições brasileiras fizeram vista grossa aos fascistas. O que esse rapaz fez é o mesmo que a Lava Jato fez, que também foi uma ação fascista, com vários crimes praticados e até hoje ninguém responde. Eu acabei de citar um caso aqui, a interceptação do telefone da Presidência da República, que foi crime, reconhecido pelo ministro Teori Zavascki, mas perdoaram o Sérgio Moro. Desvio de 2,5 bilhões de reais da Petrobras, reconhecido numa decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que declarou nula o acordo entre a Petrobras e a Lava Jato, que havia crimes ali, indícios de crime, em tese, nada foi apurado. Nada foi apurado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apontou, ele reconheceu que a Força Tarefa de Curitiba
tinha mais informações do que toda a PGR, que 35 mil brasileiros foram bisbilhotados sem ordem judicial, inclusive com invasão, pessoas com foro de prerrogativa de função. Ele, procurador-geral, sabia que isso aconteceu e nada fez. Então, se não fizer nada com esse rapaz agora, é permanecer esse estado de ficar jogando, perdoando fascistas. Isso é que gerou o 8 de janeiro. Isso que possibilitou que supostas velhinhas, supostas senhoras que escrevam com batom na estátua, pudessem ir para Brasília atentar contra a Constituição e a democracia, e agora vinha esse discurso agora de perdoar essas pessoas. Então não pode, Daphne, não pode perdoar quem comete ilegalidades. Quando foi a acusação sem base probatória, só por convicção, contra o presidente Lula, essas mesmas instituições foram duríssimas com o presidente Lula, ao ponto da sua mulher, Dona Marisa, vir a falecer. O reitor da Universidade de Brasília se suicidou. E essas pessoas estão aí. Então, Daphne, é fascismo. Nós estamos diante a uma cultura fascista no Brasil, que persegue professores como o Alisson Mascaro, que persegue o juiz Eduardo Apio, que está sendo perseguido, porque teve a coragem na 13ª Vara de divulgar, né, colocar para fora os esqueletos da 13ª Vara. Então são uma série de pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil nesse momento por ações fascistas. O que esse rapaz fez é isso, é perseguir a filha do ministro Moraes. Eles já fizeram isso, Daphne, para concluir e lembrar a todos, reavivar a memória, quando foi a pandemia. O ministro Moraes, eu me lembro que numa daquelas sessões de julgamento que era feito de forma virtual, todo mundo em casa, ele uma vez, numa daquelas sessões do Supremo, que eram decisões, questão de saúde, desabafou que a família dele, a filha dele, estava sendo perseguida pelos fascistas que diziam que estavam na porta do prédio dele, acompanhando toda a movimentação da família dele. Então, quer dizer, isso continua se repetindo, ninguém foi responsabilizado. Então é muito sério, Daphne. Enquanto houver, se for jogando para baixo do tapete essa situação, situações graves como essa agora que você traz, possibilita que Jair Bolsonaro, o seu séquito golpista, se sinta confiante para se manter firme na política brasileira. E quando eles voltarem, Daphne, volto a dizer, eles não vão voltar, vão voltar muito pior, vão voltar com sangue nos olhos, sangue nas mãos e na boca, Daphne, sabe? Então não dá para facilitar o fascismo. Então, você perguntou objetivamente, estou te respondendo. O que tem que ser feito, Folena? A Polícia Federal não precisa nem envolver o ministro Moraes. Isso é coisa de polícia. A polícia tem esse papel. De ofício. Chamar esse rapaz, abrir um procedimento investigatório, fazer a investigação, apurar imediatamente e encaminhar para o Ministério Público para entrar com ação penal. Se tiver que fazer prisão preventiva, que faça. Só para concluir, Daphne, quero só dizer uma coisa. A gente não colocou aqui, nós falamos do Banco Master, mas tem a ver com esse assunto também. Veja a questão da própria competência do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto do Banco Master fica muito claro para mim. Eu não estou dando uma opinião, não quero entrar no caso juridicamente, não vou fazer isso por uma questão ética. O que eu vou falar é algo público, geral. Foi levado para a competência para o Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que um deputado federal, é isso que eu li, isso que nós tivemos conhecimento, inclusive aqui no 247, foi divulgado, que um deputado federal comprou uma casa, um apartamento do Vocaro. Toda essa movimentação está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Cadê o deputado? Então, me parecendo que o deputado não está entrando na história, porque esse assunto está no Supremo. Esse assunto teria que continuar, a meu sentir, lá na 10ª Vara, acho que é a 10ª Vara Federal de Brasília, deveria estar na primeira instância, sendo analisado, e também o Supremo Tribunal Federal, como o Tribunal de Contas da União, a meu sentir, não devem, nesse momento, fazer uma intervenção no Banco Central. Se isso acontecer, Daphne, é invasão da competência da administração pública. E aí tem a separação de poderes. Eu, como advogado, várias vezes entro com mandato de segurança em Brasília. Aí, discutindo questões administrativas, aí o juiz diz para mim assim, quando eu peço a liminar, doutor Jorge, não vou deferir a sua liminar, porque se eu, juiz, entrar num assunto da administração, eu vou estar invadindo aqui a separação de poderes. Porque
assunto da administração pública tem que se esgotar na administração pública, para depois ir para a esfera judicial. Depois. Então, o Banco Central, ainda a meu sentir, não esgotou o tema ainda, Daphne. Não esgotou. O Banco Central fez uma liquidação extrajudicial, fez. Os advogados, teria o Banco Master, em tese, questionar a decisão do Banco Central? Poderia. Mas em que instância? Não é no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Seria no foro de competência do Banco Central. Administrativo, como está tramitando criminalmente, e deveria tramitar também com relação à questão administrativa. Então, Daphne, veja, esses assuntos, levar a competência para o Supremo não foi bom para o Supremo Tribunal Federal. Não foi. Desgastou o tribunal. Está desgastando e expondo o Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente atacado pelos fascistas e continua sendo atacado com pedido de impeachment. Então, como foi infeliz, aí nós podemos falar, porque é uma ação política, como foi infeliz o ministro Toffoli. Sabe, faltou, e agora foi infeliz no sentido ele está expondo o próprio tribunal, expôs o colega dele, Alexandre, que tem um contrato, a mulher tem um contrato, então tudo isso, a meu sentir, seria decisões, né? Seria desnecessário se as coisas fossem feitas nas respectivas etapas e cumprindo a lei e, sobretudo, a Constituição. Perfeito.